Selva para todos, aqui vai mais uma questão do vestibular do ITA 2022, segunda fase, questão 5 de Química. Então, o que diz a questão 5? A questão 5 diz que na reação conhecida como cão que late, uma mistura de óxido nitroso e de sulfeto de carbono entra em combustão, gerando um clarão azulado e um som parecido com woof ou whoosh, considerando uma combustão completa e que todo o enxofre gerado se encontra na forma do sólido S8 e escreva a equação química balanceada dessa reação. B. Determine o valor numérico do volume de gás gerado em litros para cada 304 gramas de disulfeto de carbono que reagiu de forma estequiométrica. Considere a pressão igual a 10 na 5 pascais e a temperatura de 300 Kelvin. Item C, calcule o valor numérico da massa de enxofre sólido em gramas gerado considerando a mesma quantidade de disulfeto de carbono do item B. Então vamos lá, vamos à solução dessa questão aqui. Primeira questão, primeiro item da questão 5. Escreva a equação química balanceada dessa reação. Então vamos montar a reação. A reação é óxido nitroso mais disulfeto de carbono líquido, dando enxofre sólido, dióxido de carbono e nitrogênio. Tá? Essa é a reação balanceada para essa equação balanceada para essa reação. Então, o que a gente tem? A gente sabe inicialmente que a gente tem o óxido nitroso e o disulfeto de carbono. Bom, isso aqui é um oxidante, isso aqui é um redutor. A gente sabe que forma enxofre, então o resto da combinação vai ser o carbono combinando com o oxigênio, dando dióxido de carbono. É um processo, é uma combustão. Tá? Tu tem o agente oxidante e o agente redutor. Libera CO2 e nitrogênio, e 2 gasoso. Bom, então a gente sabe aqui que a gente tem 8 átomos de enxofre no produto, então aqui eu tenho que balancear o lado dos reagentes, colocando aqui desse lado aqui dos reagentes 8 átomos de enxofre. Para eu ter 8 átomos de enxofre do lado dos reagentes, eu preciso colocar um 4 aqui. Então a equação balanceada, eu vou colocar um 4 aqui. Com esse 4 eu vou ter 4 carbonos. Tendo 4 carbonos no lado dos reagentes, eu preciso ter 4 carbonos no lado dos produtos. Então eu já vou ter 4 carbonos aqui. Com isso eu vou ter 8 oxigênios. Para eu ter 8 oxigênios do lado dos reagentes, eu tenho que colocar um 8 aqui. Se eu coloco um 8 aqui, vou ter 8 oxigênios do lado dos reagentes, 8 oxigênios do lado do produto. Aí eu vou ter 8 vezes 2, 16 nitrogênios do lado dos reagentes. Eu tenho que colocar um 8 aqui para ter 16 nitrogênios do lado do produto. Tá aí a equação balanceada para a reação do cão que late. Item B. Determine o valor numérico do volume de gás gerado em litros para cada 304 gramas de disulfeto de carbono que reagiu de forma estequiométrica, ou seja, na proporção correta dos coeficientes estequiométricos aqui da equação balanceada. Considere a pressão igual a 10 na 5 pascais, 100 mil pascais, e a temperatura de 300 Kelvin. Então eu tenho uma massa de disulfeto de carbono, 304 gramas, essa massa dada. Qual é a massa molar do disulfeto de carbono? 32, 64 mais 12, 76 gramas por mol aproximadamente aqui, para a gente facilitar as nossas contas, que são manuais, né? Não pode usar a calculadora
no vestibular do ITA, então tudo feito na mão. 304 para 76. Eu tenho quantas vezes? 4 vezes exatamente. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 280 mais 24, 304. Então, 304 para 76 dá 4 mol. Esse é o número de mols de sulfeto de carbono. Ora, 4 mol é exatamente o número de mols do coeficiente estequiométrico. Então, eu tenho exatamente a proporção estequiométrica aqui reagindo. Eu tenho exatamente 4 mols de sulfeto de carbono, portanto, tem que gerar 1 mol exatamente de enxofre, certo? Então, quantos mols de gás, enxofre é sólido, eu tenho para 4 mols de sulfeto de carbono, eu tenho que gerar 4 mols de dióxido de carbono e 8 mols de nitrogênio. Então, 8 mols de nitrogênio mais 4 mols de dióxido de carbono, eu vou ter 8 mais 4, 12 mols de produtos gasosos para os 4 mols de sulfeto de carbono, na proporção estequiométrica. Então, pela equação balanceada, a gente tem 4 mols, geram 4 mols de sulfeto de carbono líquido, reagindo com o óxido nitroso, vão gerar 4 mols de CO2 mais 8 mols de nitrogênio, 12 mols de gás na reação. Portanto, seguindo a estequiometria indicada na própria equação balanceada, o consumo total estequiométrico de 4 mols de sulfeto de carbono deve produzir 4 mols de dióxido de carbono mais 8 mols de nitrogênio, ou seja, um total de 12 mols de gás. Então, essa é a relação de 4 mols para 12 mols de gás. Então, eu já sei quantos mols de gás. Qual é o volume? Volume, vou considerar que os gases gerados sejam gases perfeitos. O volume de gás produzido, então, é dado pela equação do gás perfeito. PV igual a nRT. Então, o volume, eu isolo a variável volume. Volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, que é fornecido no início da prova. Né? No cabeçalho da prova tem esses dados das constantes. A temperatura é dada no enunciado, 300 Kelvin, a pressão 10 na 5 pascais. Então, eu tenho volume de gás, 12 mol. A constante dos gases, vou usar 8,31 Pascal vezes metro cúbico por Kelvin por mol, vezes 300 Kelvin, dividido por 10 na 5 pascais. Então, com isso, eu tenho 12 vezes 300, tá? 12 vezes 300, 3.600, vezes 8, dividido por 10 na 5, 3.600, isso dá aproximadamente 0,3 metros cúbicos. Ora, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Uma caixa de 1 metro cúbico tem 1.000 litros de volume. Quantos litros, então, são 0,3 metros cúbicos? São 300 litros. Então, o volume em litros pedido de gás é de 300 litros. Então, são produzidos 300 litros de gás a partir de 304 gramas de sulfeto de carbono. Então, isso gera aquela chama azul e uma expansão repentina de gases que causa o cão que late, o uf, tá? O barulho uf ou ush que gera é por conta dessa expansão muito rápida dessa reação que gera esse grande volume de produtos gasosos que vão se expandir e né, gerar uma onda de choque, gerando essa percepção aí de onda sonora com esse som característico do cão que late. Item C, calcule o valor numérico da massa de enxofre sólido em gramas gerado, considerando a mesma quantidade de sulfeto de carbono do item B. Então, quanto de enxofre vai gerar para 304 gramas, que são 4 mols de sulfeto de carbono, é gerado 1 mol de enxofre sólido, de S8, certo? Portanto, 4 mols gera 1 mol, 4 mols de sulfeto de carbono geram 1 mol de enxofre sólido, de S8 sólido.
A massa, então, é a massa de 1 mol. Então, 304 gramas, corresponde a 4 mols, vai gerar 1 mol de enxofre. Qual é a massa de 1 mol de enxofre? Bom, é a massa molar do enxofre, que é S8, 8 vezes 32,0, que é a massa do enxofre, vai dar o quê? 256, para a massa fornecida na tabela do início da prova, nós vamos ter 256,48 gramas de enxofre sólido. Tá? E isso encerra a questão, mera questão de saber a fórmula do enxofre, tá? Enxofre S8, a combinação de sulfeto de carbono, óxido nitroso, gerando os produtos. Então a gente combina o que gera, uma combustão. Combustão gera CO2 e no caso aqui, como eu tenho nitrogênio, eu vou gerar nitrogênio sempre nessas combustões. Combustão onde eu tenho compostos que têm nitrogênio e oxigênio, oxidantes e redutores, eu vou sempre gerar então nitrogênio como produto que é o gás que vai gerar a expansão e a onda de choque nesse tipo de combustão, né, a combustão explosiva, e o CO2, né, como parte do carbono que sempre fica oxidada, então a CO2 numa reação de oxidação. Então é uma questão também, é uma questão, basicamente uma questão de balanceamento de equações de estequiometria, cálculo estequiométrico com uma conta bastante simples. Então, é uma questão também de nível fácil dessa segunda fase aí da prova de química do vestibular do ITA do ano passado, né, ingresso 2022, prova realizada em novembro de 2021. Então aí, selva para todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês lá no ITA, né, no final do ano, com a aprovação e seguindo a carreira de engenheiro militar. É isso meu desejo com esses vídeos aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.